Você está em dia com o seu bem-estar? O Litoral na TV dá dicas para você ter mais saúde e qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre a gripe, uma virose também comum nesta época do ano. O nosso entrevistado de hoje é o infectologista Ricardo Aiden. De acordo com o infectologista Dr. Ricardo Aiden, a gripe é uma doença que merece atenção. A gripe é uma virose respiratória. Esse vírus tem uma característica, tem um tropismo, uma atração por atingir a árvore respiratória, entrando no nosso organismo a partir dos olhos, das narinas ou da boca. Tá? Esse vírus tem uma fase de fixação no trato respiratório, quer dizer, na árvore respiratória, né? Nos pulmões, na traqueia, etc. Aí tem uma fase de multiplicação, cai no sangue, determina um quadro sistêmico que a gente chama, atingindo o corpo todo e bastante sério. A gripe é uma doença extremamente séria, é uma doença geralmente subestimada, muita frequência confundida com outras coisas. Agora, a gripe mesmo é algo inesquecível. Quem já teve gripe para valer, porque muita coisa é confundida como se fosse gripe e não é gripe, a gripe mesmo é inesquecível. Dá febre muito alta, uma quebradeira, dor no corpo, dor muscular, dor de cabeça, deixa a pessoa derrubada, na maioria das vezes quando tem uma expressão clara. É lógico que, como toda doença infecciosa, tem casos mais leves, moderados e casos mais sérios. Mas a gripe, a tendência é ter casos sempre de moderados para mais sérios. E ela é uma doença que a gente chama tecnicamente anergizante. Trocando em miúdos isso, para o leigo, tira as defesas do organismo, ou diminui as defesas do organismo. Então é muito frequente alguém com gripe, com as suas defesas rebaixadas, apresentar infecções secundárias. Também na árvore respiratória, seja no ouvido, seja no nariz, na garganta e por vezes no pulmão, sob a forma de uma broncopneumonia, de uma pneumonia. Essas infecções secundárias costumam ajudar a gripe se tornar mortal, mas mesmo às vezes só o vírus da gripe tem potencial para dar uma pneumonia grave que pode levar os indivíduos ao óbito. A gente viu há cerca de 2 anos atrás, em 2009, esse H1N1, esse vírus da influenza, que é o nome técnico de gripe, influenza A, porque existe vírus da influenza também B, que é um pouco menos dispersível nas populações e com um grau de agressividade um pouco menor, né? Esse influenza A H1N1, que apareceu há 2 anos atrás, foi bastante significativo, em alguns lugares chegou a ser devastador. Ao contrário de outras gripes, cujo impacto maior é na população de terceira idade e nas crianças, esse vírus H1N1 de 2009 estranhamente atingiu adultos jovens, mulheres grávidas, sempre com muita gravidade, levando pessoas no mundo inteiro ao óbito. Então, gripe é um inimigo temível. A história da evolução da gripe ou da influenza na humanidade é bastante pródiga nesses desastres, como foi a gripe espanhola na década de 18 e 20, 1920, né? Depois teve gripe Hong Kong, gripe asiática, agora mais recentemente H1N1, né? E a Organização Mundial de Saúde e os governos, o Centro de Controle de Doenças, os Estados Unidos, enfim, todas as nações unidas contra esse tipo de fenômeno da gripe, vivem em alerta constante, preocupados com a gripe aviária, que se possa de repente transpor ao ser humano e passar de ser humano para ser humano, porque é algo bastante importante de se explicar, que, por exemplo, o influenza B, que é um pouco menos agressivo, pode ser agressivo especificamente para aquela pessoa, mas no geral é menos agressivo que casos de H1N1, o influenza B passa de ser humano para ser humano. Já o vírus de gripe suína, aviária, você pega a partir do contato com o animal. Agora, quando esse vírus sofre uma mutação, como foi no caso desse H1N1 de 2009, porque é importante também dizer, não tem um H1N1 só desse de 2009. H1N1 ele é super frequente, acontece sazonalmente. Por vezes ele é um H1N1 mais agressivo, mutante, como foi o de 2009. Esse vírus, ele sofrendo uma mutação,
Era um vírus que tinha híbrido, tinha pedaços de gripe suína, tá? Mas também de um vírus tipo influenza B, capaz de se transmitir de pessoa para pessoa. Aí o vírus do animal se transpõe para o ser humano e o ser humano passa para outro ser humano. Porque senão, veja bem, você só vai pegar um vírus de gripe suína se entrar em contato com um porco. Então, de repente, nessa hora, os animais afetados são sacrificados, você isola as pessoas de contato com esses animais e a gripe não vai para frente. Como foi os casos de gripe que deram no Sudeste Asiático, gripe aviária, que se mostraram bastante sérios nas pessoas atingidas. O que aconteceu? Sacrificaram esses frangos, proibiram a importação de frangos e se espalhar esses animais que estavam infectados e se controlou o foco da gripe. Agora, Deus nos livre se um vírus desse com potencial agressivo muito grande sofrer uma mutação que se adapte ao ser humano e capacite o ser humano de transmitir de ser humano para ser humano. Aí é um Deus nos acuda e sobrevém essas epidemias muito sérias. Mas todos os esforços da Organização Mundial de Saúde e tal são concentrados e têm dado certo, fora a questão da vacina, certo no sentido de bloquear a possibilidade dessas epidemias. Mas isso tem que haver um alerta constante, porque esse risco continua existindo dia a dia. O infectologista faz um alerta. Para a gripe, existe vacina. A vacina é fundamental. Existem mitos, você até tocou num ponto dessa questão do receio. Existe um desserviço das pessoas. As pessoas deveriam refletir e meditar quando falarem sobre vacina, principalmente vacina da gripe, criando mitos muito desenvolvidos na cultura brasileira. Nos Estados Unidos a gente não vê isso, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de tomar vacina de gripe durante um congresso médico nos Estados Unidos, justamente essa H1N1. Ninguém lá pergunta, entendeu? Arregaça a manga, levanta e toma a injeção e vai embora. E por isso que as coisas funcionam melhor. Porque lá não existe esse mito, essa cultura negativa que eu vejo aqui se desenvolver aqui no nosso país, e é forçoso se falar isso, e o governo vive falando o contrário e vive fazendo campanhas positivas para que a pessoa tome vacina, compra a vacina, disponibiliza a vacina, e pessoas que não têm absolutamente o que fazer e algo ou muito desinformadas, às vezes até mal intencionadas, ficam disseminando essa cultura negativa do não tomar a vacina. Ah, porque não sei quem tomou a vacina e teve gripe. Ah, porque meu pai tomou a vacina e passou mal. Ora bolas, muito pior é pegar gripe. Uma gripe dessas condições, principalmente uma H1N1 dessas com vírus mutante, é mortal para muitas pessoas. Pode dizimar populações, entendeu? Então, a gente que lida com isso, como infectologista, tem que dar esse tipo de recado. A gente precisa parar com essa cultura. A vacina é um avanço, é um negócio fabuloso, né? Com isso, aqui se extinguiu a poliomielite, a paralisia infantil no nosso país e em todos os países do mundo, com exceções de alguns países muito pobres onde ainda existe a polio, mas quase que erradicada da humanidade. A mesma coisa com respeito à vacina de gripe. É fundamental que se tome esse tipo de vacina. O infectologista ressalta a importância de procurar auxílio médico ao menor sintoma de gripe. O profissional poderá diferenciar a gripe de um simples resfriado. Prevenção também é o melhor remédio através da vacinação. É importante que o médico possa diferenciar uma coisa da outra. A gripe tem sido banalizada. A pessoa chega assim e fala, sabe, a pessoa que está com coriza, espirro, às vezes uma febrinha, fala assim, eu estou gripado. Muitas vezes, para não dizer 90% das vezes, a pessoa não está tendo gripe, está tendo um resfriado comum, que é chato, incômodo, mas que não tem uma repercussão maior na maioria das vezes. Ou um outro vírus chamado parainfluenza, porque ele é parecido com o vírus da influenza, mas não é o vírus da influenza, nem tem o mesmo impacto. Gripe não, gripe é um negócio muito sério, como a gente já colocou aqui anteriormente, tá? E que pode sim dar quadros graves, insuficiência respiratória, e pode matar as pessoas. E é evitável com vacina. Então, palavra de ordem, sem me repetir, vacinação é fundamental.